Meus queridos, nós estamos no 19º domingo do tempo comum. Nós estamos acompanhando, este já é o terceiro domingo consecutivo, em que estamos acompanhando o capítulo 6º do Evangelho de João, o chamado discurso do pão da vida. No comecinho do capítulo 6º, antes do discurso, Jesus ele faz a multiplicação dos pães, para mostrar que Deus ele se sensibiliza com aquilo que se mostra como necessário na nossa vida. Deus ele quer a nossa prosperidade material, o nosso bem, a nossa saciedade, a nossa alegria diante das conquistas neste mundo. Mas Jesus ele começou com a multiplicação dos pães e em seguida, depois de atravessar o mar da Galileia, ele vai fazer esse discurso do pão da vida, para mostrar que existe um pão muito mais elevado e muito mais importante, com o qual nós devemos nos preocupar, que é a posse desse pão chamado da vida, o pão da eternidade. E Jesus ele se mostra como sendo este pão. A frase que pode ser considerada por nós a síntese da liturgia de hoje, é a frase que causou polêmica junto daquela multidão que estava ouvindo Jesus. Jesus diz: eu sou o pão que desceu do céu. Essa frase, ela traz duas verdades. Primeiro, que Jesus é Deus, ele desceu do céu, e ele mesmo vai explicar depois, né? Ninguém viu o Pai. Aliás, isso está no prólogo do Evangelho de João. A Deus jamais alguém viu, senão o unigênito, que mora com Ele desde toda a eternidade. E Jesus ele diz aqui: ninguém viu o Pai, senão aquele que veio de junto dele. Ele está se dizendo efetivamente Deus, aquele que desceu do céu. Essa verdade, ela já foi consensualmente compreendida por todos os cristãos. No concílio de Niceia, no ano 325, a igreja já resolveu isso com um dogma que é aceito por todos os cristãos. Ele é consubstancial ao Pai. Ele é a mesma substância, Deus junto do Pai com o Espírito, um único Deus. Já está resolvido. Mas agora tem mais uma informação nessa frase, que ainda não somente na época de Jesus, aliás a gente vai ver, na semana que vem celebraremos a Assunção da Virgem Maria, e no 21º domingo do tempo comum nós vamos ver que muita gente foi embora, causou escândalos essa frase, e nós percebemos que ainda causa escândalo hoje. A outra verdade que essa frase traz: este que desceu do céu, que é consubstancial ao Pai, que é Deus com o Pai e o Espírito, um único Deus, ele se mostra no mundo de que forma? Por meio de um pão. Isso ainda é escândalo. Aí, padre, já está tudo resolvido. Não está, não. Pega um protestante na esquina, aqui na esquina tem uma igreja, vai lá, convida alguém, e na consagração, faça esse protestante se ajoelhar, dizer que é pão, não, que é Deus esse pão. Ele vai se recusar. Ora, mas isso está no Evangelho, e este capítulo 6º do Evangelho de João está na Bíblia protestante também. Eu sou o pão. Ele diz no pretérito perfeito que desceu do céu, e no grego também está, que é a o texto original está no pretérito, mas no meio do texto tem uma frase que está também no grego, no presente contínuo. Eu sou o pão que desce, que continua a descer. E nós vamos lá na última ceia, que Jesus diz assim: isto é o meu corpo,
tomai e comei, isto é o meu sangue, tomai e bebei. Jesus não disse, isto lembra, isto representa, isso é um teatro, uma encenação, nos faz lembrar. Isto é, fazei isto, continuai fazendo isto em memória de mim. Isso também está em toda a Bíblia. E aqui no capítulo 6, eles vão se escandalizar com essas duas verdades. Primeiro, que ele desceu do céu, que ele é Deus. Mas ele não é o filho de José. Esse não é o filho de José. Seu pai e sua mãe nós não conhecemos. Como é que desceu do céu? E como é ainda não causou o escândalo do fato do pão, que seria semana que vem o escândalo do pão, que vai ser omitido por causa da festa da Assunção. Mas como é que nós vamos comer a carne desse homem, né? É um escândalo e continua sendo. Minha gente, se nós nos detivermos na compreensão meramente racional do mistério que se celebra em cima de cada altar no mundo, nós não vamos compreender a totalidade desse mistério, né? Ora, o primeiro escândalo causado com a pessoa do Filho de Deus é a encarnação, o mistério da encarnação. Como é que aquele que criou todo o universo, olha, o universo é estudado pelo homem e cada vez mais o homem percebe que não conhece nada do universo. Deus é infinitamente maior do que a criação. Como é que o Criador de todas as coisas, ele de maneira quenótica se comprime tanto para caber num ser humano? É ou não é um escândalo? É. Mas maior escândalo ainda é dizer que esse ser humano, que é Deus, que veio neste mundo, andou nesta terra, depois de morrer, ressuscitou e subiu aos céus, está à direita do Pai, e ele desce do céu por mediação da igreja, que é sacramento dele, e ele se apresenta na aparência, no sabor e no tato de pão e de vinho. É mais escândalo ainda, mais escândalo. Por isso, a liturgia de hoje é um grande convite a nós refletirmos como está a nossa fé na Eucaristia, né? Eu tenho esses domingos anteriores têm nos levado a meditar como é a nossa devoção com o que nós celebramos, né? O seu jeito de comungar, a sua piedade mostra o quanto você é ou não uma pessoa eucarística, né? E aí vem a primeira leitura de hoje, do primeiro livro dos reis, a história de Elias, né? Na semana passada nós falávamos de Moisés. Moisés, conduzindo o povo no deserto, passou por dificuldades, a falta de pão, as dificuldades da vida, as carências. Hoje é Elias, que também está no deserto. O deserto, no texto bíblico, é o retrato da caminhada humana, da vida humana. Elias, ele está nesse momento sendo perseguido pela rainha Jezabel, né? Tinha um rei que se chamava Acabe, e este rei se casou com uma mulher pagã, não era pertencente ao povo de Israel, né? Jezabel. E essa mulher perverteu o coração deste homem. Mais do que isso, pervertendo o rei, ela perverteu o coração de todo o povo de Israel. Olha só, o que uma pessoa é capaz de fazer, não somente condenar a si própria, mas pode também levar muitos à condenação. E Deus, que ama o seu povo, que quer o seu povo na vida, Deus sabe que não existe realização humana sem Ele, Deus já sabe disso. Deus, Ele manda os profetas, dentre ele o maior de todos, que é Elias. Claro que alguns dizem ser João, né?
mas do Antigo Testamento somente. Elias, um homem de renome, né? E Elias tem uma missão muito difícil. Ele deve denunciar o pecado do rei, da rainha e de todo o povo de Israel. Ele faz isso. Além de fazer, ele faz um desafio no Monte Carmelo. Lembra dessa passagem do Monte Carmelo? Nós estamos no primeiro livro dos Reis, o capítulo 19. É só você ler um pouquinho antes do capítulo 19. Elias não somente falou, ele falou: eu vou mostrar para vocês que o Deus verdadeiro é o Deus que eu prego. Eu vou mostrar. Ele chamou os 450 profetas de Baal, levou todo mundo para o Monte Carmelo, armou-se lá um altar, e Elias deixou os 450 profetas dos deuses falsos de Jezabel, rezando: rezem e vamos ver qual Deus vai consumir este animal que está colocado como vítima, como sacrifício. E os profetas de Baal ficaram lá girando, invocando, gritando, e não aconteceu nada, né? Quando entardeceu, Elias falou: chega, agora é minha vez. Ele rezou ao Deus verdadeiro, e veio do céu um fogo que consumiu aquele animal, aquele sacrifício, e toda a água que tinha sido colocada em volta. E o que aconteceu? Vendo esse espetáculo por parte do Deus verdadeiro, todo mundo se converteu? Sim ou não? Ninguém. Pelo contrário, Jezabel mandou matar Elias, né? Mandou matar. Aí entra a leitura de hoje. Você não entende antes, você não entende a leitura de hoje. Elias entrou o deserto adentro, fugido de Jezabel, e caminhou o dia inteiro. Ele sentou-se finalmente debaixo de um junípero e pediu a morte, dizendo: agora basta, Senhor, tira minha vida, pois eu não sou melhor que os meus pais. Aqui está o retrato de um homem que fez tudo o que devia fazer, obedeceu a Deus, cumpriu o que tinha que ser cumprido, deu o seu melhor, mas nada mudou. É um grande ensinamento para nós, porque às vezes também nós, igual Elias, pensamos que é o que nós fazemos que vai promover o bem e dar frutos bons. Não é, é o que Deus faz. Quem é pai, quem é mãe aqui, pode ser que tenha casos aqui mesmo na Assembleia, ou você que está assistindo. Quantas famílias, pai e mãe, educaram os filhos na fé, nos bons valores, deram educação, deram o melhor, e depois os filhos se desviaram por caminhos dificultosos. Mas eles fizeram tudo o que tinha de fazer. A vida é assim. Você pode fazer o mais perfeito que você pode fazer, se não tiver o dedo de Deus, não vai para frente. Não que Elias estivesse só, mas aqui Deus quis mostrar para ele que ele precisava perceber que é Deus quem faz. Elias pediu a morte, ele estava cansado, ele não queria mais caminhar, ele parou e dormiu. É o retrato do cansaço humano. Quantas vezes também nós, em algumas situações da vida, a gente fala: chega, cansei, né? Desiste da família, do casamento, desiste do emprego, desiste não sei do que, desiste porque surgem dificuldades e você desiste. E aí o que acontece? Aparece um anjo, toca Elias e diz: levanta-te e come. Ele abriu os olhos, viu que estava na sua cabeça um pão e uma jarra de água, porque Deus é quem provê o necessário na hora certa. É Deus, a figura do anjo. Ora, comeu, bebeu e voltou a dormir, né? O que significa isso? Significa, você viu que Deus passou por ali e ainda permanece num estado de estaticidade, de desânimo, de desistência. Você viu o anjo, você viu a Deus, né? Você viu a Deus. Ele está cansado. A rainha Jezabel estava atrás dele. Era preciso
zarpar rápido. Olha, às vezes, minha gente, a gente fala, Deus precisa vir à terra para esse povo tomar jeito. Olha na história da salvação, quantas provas Deus já não deu da sua existência. Jesus curou enfermos publicamente. Jesus ressuscitou 3 pessoas, pelo menos o descrito nos evangelhos. Quantas coisas mais Deus precisa fazer para o povo perceber que existe um Deus que deve ser temido, respeitado, né? É só, depois vocês pesquisem na internet, na casa de vocês, quantos milagres eucarísticos, digita lá, milagres eucarísticos, né, no Google, um monte de milagres eucarísticos, relatos de padres rezando missa, e na frente da assembleia, a hóstia se transforma num pedaço de carne. O milagre de Lantiano, você visitou? Na Itália, está lá um pedaço de carne, que feito os devidos exames, investigações, mostra que é um pedaço do miocárdio. Todo mundo crê na Eucaristia? Sim ou não? Não. Acabei de dizer no começo, pega um protestante, coloca aqui na frente e fala, é a carne do coração de Cristo. O que ele vai dizer? Todo mundo crê na Eucaristia? Não. Não. Precisa de mais provas. Minha gente, Deus já cansou de dar provas. A Jezabel, a bendita da leitura, ela viu o sacrifício se queimando de maneira portentosa. Então, para a gente perceber que às vezes precisa se caminhar pela fé, não fique cobrando provas de Deus. Deus já deu muitas provas de que Ele está junto de nós. Elias cansado, o anjo tocou nele de novo. Elias, levanta-te e come. Levanta-te e come. Ainda tens um longo caminho a percorrer. Aí ele obedece, ele come, bebe de novo, e ele se torna de uma força que o ajuda a chegar até o monte Horebe, que é o monte Sinai, por nós conhecidos. Ora, a figura do monte Sinai no texto é o retrato do monte da eternidade, né? A gente atende confissão, tem muita gente que tem confessado nesse mundo de hoje o pecado do suicídio, ou do pensamento de suicídio. Muitos jovens, né? Quem está muito já com cabelo branco aí já se convenceu, né? É o que tem para hoje, vamos enfrentar até o fim, né? Mas muitos jovens, ou seja, eu olho o deserto que tem à frente, eu não quero chegar até o fim. Por que não quero? Porque você está desnutrido na espiritualidade. Elias, levanta e come, tem um longo caminho a seguir. Você precisa chegar no Monte Horebe, que é a eternidade. Ora, minha gente, nós temos a oportunidade de nos alimentarmos e termos forças para enfrentarmos as situações difíceis da nossa vida. E esse alimento é a Santíssima Eucaristia, que não é como um maná que os nossos pais comeram, mas era pão que se perdeu, mas é o próprio Filho de Deus que adentra em nossa corporeidade, em nossa alma e nos sustenta. Levanta-te e come, e vai até o Monte Horebe. Quando vai chegar esse Monte Horebe, nós não sabemos. Alguém quer chegar hoje no Monte Horebe? Eu não. Você não sabe, mas simplesmente fique em pé e coma. Ou seja, enfrenta a caminhada, mas precisa comer. Precisa comer, né? Ora, é muito bonito esse texto, né? E a Eucaristia é esse alimento, é esse refúgio que nos faz ter forças. Sabe qual a nossa dificuldade? Quando a gente enfrenta situação difícil, como Moisés enfrentou a falta de pão, as dificuldades financeiras, as carências da vida. Ou quando nós enfrentamos dificuldades como Elias, as perseguições, as dificuldades relacionais, o que a gente faz? A gente se distancia do altar.
aí afunda mais ainda. Nos momentos, sobretudo difíceis da vida, entre neste refúgio. Hoje, esse salmo belo, que é o Salmo 33, diz assim: provai e vede quão suave é o Senhor. O homem feliz é aquele que tem em Deus o seu refúgio, o seu esconderijo. Quando você estiver num momento difícil da sua vida, ou enfrentando alguma coisa complicada, ou você não estiver bem, que seja o seu refúgio, este lugar tão simples onde está o alimento que vai te sustentar, ou que seja esse altar que é o Horebe provisório da caminhada da igreja, seja esse altar o seu refúgio. Esse altar hoje é este junípero, esta árvore onde Elias deitou para descansar. Muitas vezes nós chegamos diante de Deus também com o coração complicado, preocupado, triste, e este lugar é um lugar onde o anjo nos visita. É neste junípero, nesta árvore, neste madeiro, que o anjo do Senhor nos visita. Hoje nós não vamos rezar a oração eucarística primeira, mas agora o missal romano traduziu-a corretamente, e diz o texto de maneira muito bela, não lembro corretamente o que está lá, né? Senhor, suplicantes, nós vos pedimos que esta nossa oferenda seja levada ao altar do céu. Qual oferenda? O corpo e o sangue de Cristo e a nossa vida, para que pelas mãos do santo anjo nós podemos ser cumulados de bênçãos e graças do céu. Olha que bonita a oração eucarística primeira. Quando nós nos repousamos como Elias diante do junípero do altar, o anjo do Senhor nos eleva. Muito bonito e muito providente o canto inicial, né? O anjo do Senhor nos eleva aos céus. Então, minha gente, que a Eucaristia seja o nosso refúgio. Não é um teatro, é o corpo e o sangue de Cristo. E é muito, muito milagroso, porque Ele nos toca, né? Mesmo aqueles que estão impedidos de receber a Sagrada Comunhão por um motivo ou outro, eles podem tocar a Eucaristia pelo sentido da visão, podem fazer comunhão com esse Deus vivo, verdadeiro. E a prova de que se nós somos eucarísticos ou não, sabe o que é? Perguntar, você é uma pessoa eucarística? Sou, padre. A segunda leitura de hoje vai dizer se a gente é eucarístico ou não. São Paulo vai dizer aos Efésios: não contristeis o espírito. Toda amargura, irritação, cólera, gritaria, injúrias, isso deve desaparecer do meio de vós. Não combina com quem é eucarístico. E a gente olha para a turma lá de casa, né? A nossa vida familiar. Ai, padre, ixi, complicou. Pois é, precisa ser mais eucarístico. E não espere dos outros, viu? Ah, se a turma lá de casa estivesse aqui para ouvir, é você, não é a turma lá de casa, é você. Gritarias, cólera, injúrias, amargura, cristão amargo, como diz o Papa Francisco, um cara de quaresma, não é eucarístico. Disputas, e às vezes eu falo aqui para a equipe que são agentes de pastorais, sabe? Não conversam um com o outro, não pode servir em favor do outro, não é eucarístico, não é. É forte a palavra, e a palavra é categórica, que é o que não é, não é. Agora uma mensagem para os pais, e não é mensagem de poesia não, a poesia vem no final da missa. Pais que estão aqui na igreja, e pais que nos acompanham pelas redes sociais, você é um homem eucarístico? Nós ainda como pais, porque eu falo nós, porque a palavra padre significa pai, né? Temos muito em nós essa mentalidade, né? Ah, a mulher vai lá na igreja rezar, né? Não vai na igreja e ainda pede, reze por nós lá.
Ora, Deus te colocou como guardião da sua casa. E guardião não para ter um revólver e se entrar bandido, fuzilar. Olha, aqui atrás tem um guardião que é representado nessa imagem. São José. Não era pai biológico de Jesus de Nazaré, mas assumiu a missão. Ele queria fugir, né, para não atrapalhar o plano de Deus, mas ele assumiu. Deus mandou pelo anjo: fica, você vai ser o guardião dessa família. E ele assumiu e fez com diligência. Ser guardião não é dar bons estudos, boa roupa, um bom curso de inglês e ter um revólver em casa. Mas é você se ajoelhar e rezar pelos seus, porque Deus, primeiro do que as mães, Deus te colocou como guardião da sua casa. E você tem sido espiritualmente guardião da sua casa? Qual foi a última vez que o seu joelho se dobrou a rezar pela sua casa? Cada um responda no seu coração e assuma a missão que Deus entregou. Eu digo também a mim, porque a gente vive uma vida cheia de ativismo, e a gente pode fazer da religião uma prática profissional, sem oração pelo povo, sem rezar a missa pro populi, em favor, em benefício da comunidade. Ora, pais, assumam a missão que Deus entregou a vocês e sejam honrosos guardiões espirituais de seus lares. Que Deus os ajude, os auxilie e seja o seu refúgio. Assim seja. Amém. Um instante de silêncio. Pensemos em tudo isso em nossa vida, o pão da vida que nos toca e que nos quer segundo o seu coração.